Oi, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Insta, né? Aqui do nosso Insta da Integrar. Boa noite. Vão entrando, isso. Que legal. Muito bom. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Como é que tu tá? Tudo bem? Boa noite, Gi. Tudo certo? Boa noite, Tu... pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Sim, te ouço bem, bem tranquilo Perfeito, mesmo. perfeito. Que Então maravilha, o tá, mais pessoal uma já live. entrando, né? Ai, que legal, né? Finalizando esse mês, né? Tão Uma live super importante. importante, né? Um Sim. contexto bem legal, né? E tudo mais. Vamos entrando, então. Eu nunca fiz Que live legal. pelo Insta. Ele fica assim mesmo, Gi. A solicitação ali enviada. Isso. Tá, beleza. Uhum, agora sim. Boa noite, Samantha, tudo Boa bem? noite, Boa tudo noite, bem? Samantha. Tudo bem, tudo certo. Então, né, a gente está iniciando mais uma live aqui, né, no Insta da Integrar, né, finalizando esse mês tão importante, né, e tudo mais. Que legal a nossa participação, né, Carol, que vem com todo esse contexto, né, da psico, Samantha também, né, uma baita referência nesse contexto. Que legal. A gente vai esperar mais uns minutinhos para ver Uhum. se entra mais um Acho pessoal que e dá, né? depois mais uns Uhum, 2 minutinhos e depois a gente é isso, inicia. tá certo. Uhum. E o pessoal já tá Hoje, entrando, né, interagindo bastante. Oi, isso, Carol. isso que eu ia te dizer, eu não tô conseguindo ver as interações, viu? Daí depois, se tiver alguma Uhum. pergunta, daí tu vai perguntando. Não consigo Não, enxergar as pode interações. deixar, com certeza. Tô Tá, monitorando aqui, né, as perguntas e as reações do pessoal também, bem legal. beleza. Uhum. E ainda finalizando, né, esse dia com uma chuvinha também, né? Tomara que não caia a nossa live no meio, né? Tomara que não Ainda caia a pra. luz, a Ai, internet. tomara! É verdade, não, com certeza. Pensei nisso, gurias. Aham, Não, começou a chover, chover forte, oh meu Deus do céu. Não, mas Chuva e aham. vento aqui. chuva e vento. Sim, é. Chuva e vento. Não, aqui também, né? Nós três somos de cidades diferentes, né? E todo mundo passando pela mesma situação, né? Sim, Aham. verdade. Acho que tá todo o estado, né? É, eu acho que Ai, é sim. verdade. Uhum. Ai, gurias, umas coisas boas, que delícia esse convite pra gente fechar esse Ai, que setembro num bom maravilha. dia. Aham. Fiquei super feliz. Eu acho que a gente inicia, né? O que vocês acham? Acho que dá Pode para ser? iniciar, né? Já Tá. tem bastante gente aqui para interagir com a gente, né? E o pessoal que vai entrando, então, né? Todos Vai. muito bem-vindos. Quem está entrando agora, né? Fiquem à vontade para fazer os comentários, né? Trazendo as dúvidas, os questionamentos, né? Sobre esse tema que é tão abrangente, né? E tudo mais, né? Tá. Então tá, então boa noite, pessoal. Primeiramente, nós aqui, quanto Integrar, gostaríamos de agradecer a Samantha, né, por ela ter aceitado o nosso convite. Uhum. A gente está acompanhando aí nesse mês essa maratona de lives que ela tem feito. E imagino, Samantha, que não deva ter sido fácil, deve ter sido desafiador para ti encaixar horários na tua agenda. E mesmo assim, tu está aqui conosco. Então a gente te agradece muito. Como a Gi falou, então o tema da nossa live é um tema super importante, né? Que é super importante da gente estar conversando, que é Uhum. pandemia, redes sociais e os efeitos na saúde mental. Hoje, então, o propósito é que a gente converse um pouquinho a respeito, né, desse assunto da prevenção ao suicídio. Hoje é o último mês, então, é o último dia do mês, né, de setembro ali, que é o Uhum. mês que a gente utiliza para dar atenção a esse assunto, mas a gente entende o quanto é importante continuar falando sobre. Então, Uhum. o objetivo de hoje é que a gente escute um pouquinho essa Samantha, né? Que a gente crie também um espaço de diálogo, de discussão, para que a gente fale sobre a prevenção ao suicídio. Eu me chamo Uhum. Carol, sou estudante de psicologia da PUC, né? Trabalho ali na Integrar, na equipe de recrutamento e seleção. Vou pedir então que a Gi se apresente, contextualize um pouquinho, para Uhum. depois a Samantha se apresentar
e também a gente começar a dar início ali no nosso tema. Então, pessoal, boa noite, eu sou a Giovana, né, também sou estudante de psicologia da PUC, né, e também trabalho na Integrar, né, no setor de recrutamento e seleção, mais voltado para o setor de estágios, né, e vou estar conversando com vocês, né, juntamente com essas duas incríveis mulheres, né, que, enfim, vamos trazer o tema, né, da saúde mental. E tu, Samantha, por favor, né, te apresenta um pouquinho para nós, né, a gente te conhece, mas é importante que o pessoal também, né, saiba a incrível, né, pessoa que tu és, por favor. Queridas. Samantha ficou mutada. Agora sim. Tô mutada? Ficou mutada um pouquinho. Desculpa. Agora voltou. Uhum. Tá, coisas da tecnologia. Tocou meu celular e eu acho que por isso que mutou. Foi. Deve ter sido. Então, gurias, mas eu estava agradecendo vocês, né? Duas queridas ex-alunas, não sei se ainda serão de novo, né? Mas tanto a Gi quanto a Carol. E o desafio não foi agenda, né? Eu acho que o maior desafio para mim tem sido assim, me adaptar às redes sociais, né? Então, também acho que vai ser legal poder falar sobre isso. Pensando que eu não sou da geração Millennium, né? Da qual vocês pertencem, mas eu não. Né? Então, fiquei super contente, assim, e feliz, né? Também pelo reconhecimento de vocês, pelo carinho, né? Eu acho que isso é o que deixa o coração quentinho. Mas me apresentar, então, sou prof da psicologia da PUC, né? Já brinco, debutei esse ano, fiz 15 anos como prof na PUC, né? Sou psicóloga clínica de orientação psicanalítica e atualmente diretora do Instituto Proteger. Então, estudo essa temática do suicídio há bastante tempo, é também um tema que eu trabalho e atendo no consultório, né? Eu atendo adolescentes e adultos e, coincidência ou não, eu tenho muitos jovens adultos como pacientes, né? Então, acho que eu tô por dentro também da questão das redes sociais e por conta, eu acho que uma palavra que a gente ouviu muito ano passado, né, que era se reinventar. Então, embora eu já tenha rede social, sei lá, se pensar... Bom, tinha o Orkut, que talvez vocês nem tenham conhecido, né? Mas vamos lá. Conheci, sim. Conheci. Também conheci. Desde 2010, né? Por aí, eu nunca tinha usado as redes sociais como depois da pandemia, inclusive para trabalho. Coisa que se vocês me dissessem antes da pandemia, eu ia dizer, vocês estão loucas. Não, isso não me pertence. Mas fico à disposição para esse nosso bate-papo. Não, com certeza. E como as redes sociais, elas têm sido, né, esse caminho de novos meios, né, de própria comunicação, né. As aulas passaram, então, para o meio online, né, as nossas apresentações, né, palestras, cursos, né, workshops, tudo que era presencial, né, ganhou um novo espaço, né, uma comodidade pela casa, né, para a gente estar, enfim, nesse ambiente, né, mais cômodo, mas também, né, de se reinventar, né, que esse ambiente, então, virou ambíguo também, né, na verdade, virou um lar, mas também virou um local de trabalho, né. E acho que é importante, né, Gi, a gente poder trazer, inclusive, assim, né, como tu bem traz, tem, claro, que todo um lado super positivo, né, com a tecnologia, com as redes, então, é uma forma, né, hoje eu vejo, assim, eu tenho familiares que moram fora do país, tem uma sobrinha que está agora fazendo mobilidade, e como é legal a gente poder fazer uma chamada de vídeo, ou então, né, eu acompanho o que ela está fazendo lá pelo stories dela. Então, tudo isso é muito legal. Mas, infelizmente, vai bem além disso. Né? O uso que se faz das redes e o quanto, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para o final, a questão, inclusive, né, dos impactos na saúde mental. Mas também me faz pensar que, assim, né, quando não há uma boa relação familiar, muitas vezes, ou também esse isolamento que a gente está vivendo, as redes sociais podem representar um meio de fuga de uma carência que está no nosso dia a dia, né? Como tu tinha me perguntado, né, Gi, como um refúgio, às vezes até para olhar para si mesmo, né? E o quanto certo.
a pessoa, ao invés de viver uma experiência, ela acaba transformando isso num registro. Uhum, com certeza. Vive pra E o postar, né? próprio. Exato, né? Para ser visto, né? E essa é a questão, né? Não posso ser esquecido, né? Pelo meu grupo, pelos meus semelhantes, né? Ou até pelos desconhecidos mesmo, né? E eu acho bastante importante, assim, trazer, né? De como o contexto da saúde mental, né? Hoje se fala, né? Realmente nisso, né? No contexto da saúde mental, no adoecimento mental, mas é uma temática atemporal, né? A gente pensa assim, eu sou bem ligada, né, à literatura e toda a questão de movimentos artísticos e coisas assim, e a gente percebe isso, né, desde então, períodos históricos como a Grande Depressão que aconteceu e não foi né, por um período, digamos, uma questão socioemocional, né, mas sim por uma questão mais econômica, e olha os efeitos que trouxeram, né, as grandes guerras também, né, e outros movimentos, né, pintores, né, principalmente como Van Gogh, né, muito conhecido por nós, né, a gente consegue perceber nas pinceladas dele o sofrimento, né, esse adoecimento mental que ele trazia, bem como outras figuras, né, bastante de grande notoriedade, né, ali no que a gente fala também na literatura, né, integrantes como juntamente com amigos de Fernanda Pessoa, né, ali Mário de Sá Carneiro, que escreveu, né, o poema da dispersão, e ali, né, me perdi em mim mesmo, no labirinto que era meu, e depois acabou cometendo suicídio, né? Então, como que uma pessoa de grande notoriedade, né, acabou cometendo tal feito, né? E o quanto isso vem trazendo, né, e vem tomando cada vez uma proporção maior, né, Samantha? E eu acho que muito disso está relacionado à questão das convivências, né? Para não ser redundante, eu diria que está relacionado aos relacionamentos ou à falta dos relacionamentos, né? Então, e tu trazes, né, esses autores, todo esse conhecimento que são fantásticos, são vivências estéticas. Mas o que eu quero falar com uma vivência estética? Que é realmente vivenciar a estética do momento, a estética de um quadro, de um romance, de uma obra, ao invés do que acontece hoje em dia, né? As pessoas não têm vivências estéticas, elas estão mais preocupadas em fotografar, em filmar, em postar uma ida a um museu, por exemplo, né? Do que vivenciar aquele momento. Então, eu acho isso super pertinente, porque eu vejo as pessoas, parece que vivem uma vida falsa, que não é no real. O que eu quero dizer? Viver não é mais viver. Viver é compartilhar. Né? Eu só experimento se eu fotografo. Eu só vou experimentar se eu publicar e, mais ainda, se curtirem. Porque se não curtirem, eu retiro, porque, né, eu aprendi vários termos tecnológicos, né? Porque se flopou, né? Ou seja, não deu os X de likes lá, que para mim são importantes para que eu me sinta existindo, eu retiro. Então, é como se as redes validassem hoje em dia a existência, né? O ser. Então, eu diria assim, nós estamos numa busca insana do reconhecimento e da validação através do olhar do outro. Mas de um outro que muitas vezes eu nem sei quem é. Né? Na grande É o maioria das desconhecido, né? Sim. Tu não sabe quem é que tá curtindo, quem é que tá compartilhando, quem é que tá, né? Assim, tu tá preocupado com o número. É que é uma questão assim muito forte de comparação, né? Como é que o outro teve mais curtidas e eu não tive mais curtidas, né? Não tive tantas X número de curtidas, enfim, visualizações. Então, eu acredito que cada vez mais, isso que a Samantha está trazendo, né? De que a rede social, ela tem que ser um local ali, e tem sido, né? De tu se mostrar produtivo e feliz e aí tu só enxerga pessoas produtivas e felizes, né? Tu não enxerga, ninguém vai postar que tá triste,
Ninguém vai postar que tá passando por um problema financeiro ou por um problema familiar. Então, tu acaba te comparando e entendendo que, poxa, se a vida do fulano é perfeita, a minha tem que ser também. E aquilo que a Samantha trouxe ali, né? De que tu te cobra pra tua vida ser perfeita e aí tu não vive o momento. Tu vai no museu, né? Como a Samantha trouxe, ou sei lá, numa praia, tu não vai curtir o mar com a tua família, tu vai postar o mar, vai postar a areia, vai postar Claro. bebendo. Então... O que traz, Porque né, é essa Carol? aprovação, né? Isso. Que é essa aprovação externa, né? Do olhar alheio para aquilo que eu tô fazendo, né? Não importa se eu tô curtindo realmente o momento, eu preciso da curtida para eu estar validando esse momento, né? Exatamente. Sem contar, né? Eu fico pensando assim, claro, as redes sociais trazem um ambiente muito sedutor, né? Por isso que a Carol trouxe, onde só se mostra o lado bom, o que é bonito, né? Esse culto à felicidade, que é algo que não é real, né? Porque ninguém é feliz o tempo todo. E fica essa falsa ideia de que sim, eu deveria ser, ou os outros são mais felizes do que eu. E quando eu falei nessa vivência estética, agora eu me dei conta de uma coisa, né? Sei lá, a pessoa vai num restaurante, aí vem o prato, né? E ela vai postar aquele prato maravilhoso, porque ela tá num restaurante maravilhoso, e de repente ela tá mesmo, e que legal. Só que ela própria não curte isso. Por quê? Ela vai tirar 10, 15 fotos para ver qual delas ficou melhor. Aí ela vai levar mais uns 10 minutos, pelo menos, tratando a foto, colocando filtros, pensando no que ela vai dizer, e aí ela vai lá e posta. Gente, nisso, no mínimo, ela tá comendo frio. Então, aquela comida maravilhosa já perdeu. Já não é mais maravilhosa. Já não é maravilhosa, Claro. né? Manda esquentar, mas daí requentou. E aí eu acho que também já não tá valendo. Então, num exemplo simples, cotidiano, bobo, mas vocês entendem a implicação disso pro não vivenciar as coisas? Com certeza. E até a própria questão dos filtros, né? Que imperfeição é essa, né? E que coisa é essa que tem que ter tanto filtro, assim, né? O porquê que eu tenho que passar por tanto tratamento de imagem, né? Para mostrar alguma coisa, né? Que realidade é essa que eu quero mostrar? É realmente uma realidade, né? Ou é alguma coisa inventada, né? Uma coisa montada, né? Justamente uma fantasia. Bem por aí, Carol. Muito bom. Como se esses filtros, né, pudessem de alguma maneira construir uma identidade que não é verdadeira. Né? Eu falava isso esses dias, nessa questão até dos filtros, né? Tem muitas implicações. Uma que assim, bom, todo mundo trata as fotos, né? Coloca os filtros. E claro, né? Tu, Carol, vocês vão ser mais bonitas do que eu porque estão com essas fotos com filtro. Mas eu também posto com filtro. Né? Mas esses dias eu brincava com uma amiga, só que o espelho de casa não tem filtro. Eu não vejo vocês no espelho de vocês, né? Eu me vejo no meu espelho. E toda essa distorção de identidade de imagem também tem feito com que, principalmente meninas, adolescentes ou jovens, queiram se parecer com esses filtros. Então, ninguém mais tem ruga, aí buscam cirurgiões plásticos. Eu estava vendo uma pesquisa do aumento do número de rinoplastias durante a pandemia, por conta das selfies e por conta também das reuniões e aulas online, porque em alguma medida, se tu tá com a câmera aberta, tu tá te enxergando o tempo inteiro, né? E aí as pessoas começaram a buscar defeitos no detalhe, que se a gente tivesse tendo vivências estéticas e vivências compartilhadas reais, eu acredito que isso estaria passando batido. Com certeza. Né? Porque ali, quando a gente está numa chamada de vídeo, a gente mal enxerga o outro, né? Porque a gente tem esse pontinho narcisista, né? De olhar a própria imagem para ver se tá perfeito pro outro, né? E aquilo não tem um filtro, né? Principalmente as câmeras, digamos, por mais que sejam boas, né? E, enfim, com alta qualidade de telefones, né? Os celulares, o próprio computador, mas é aquilo, né? Não é como a gente se enxerga no espelho, não é no filtro, né? Que vai passar e tudo mais. Então,
como isso tem afetado, né? E até o próprio desligamento da câmera, principalmente nas aulas online, né? Que medo é esse que a gente tem de se aparecer agora, né? Porque na aula normal, não importa se, digamos, a gente, antes, né, da pandemia e tudo mais, onde não existia, né, a máscara que cobria mais da metade do rosto, né? Se a gente tinha, digamos, alguma espinha, alguma manchinha, alguma coisa ali, tava todo mundo vendo e passava despercebido, né? O que hoje, meu Deus, se aparecer uma manchinha, né, alguma coisinha ali, vai me comprometer e tudo mais, né? Vocês estavam falando sobre, né? E eu tava pensando sobre as câmeras desligadas enfim, nas aulas. E eu penso assim, como tu trouxe, né, a questão de por que será que as câmeras estão fechadas? O quanto deve ser, o quanto as pessoas, não sei, me corrige, né, Samantha, mas eu acredito, é um achismo meu. O quanto as pessoas, elas vão ter mais dificuldade de colocar a cara a tapa, né, de se mostrar, enfim... Por exemplo, apresentar um trabalho hoje em dia, né, para os adolescentes, o quanto eles vão... Eu tenho uma sobrinha em casa de 11 anos, então, para ela é extremamente difícil. E será que isso não influenciou por ela passar tanto tempo em casa e não... Enfim, não se expor, né? As pessoas não se expõem mais como são, né? E eu vejo situações... esses dias até uma paciente minha comentou, e eu achei interessante porque... Eu atendo por diversas plataformas online agora, né? O paciente escolhe, então, se é o Zoom, Google Meet, se é por WhatsApp vídeo, enfim. E uma paciente minha esses dias me disse, Samantha, só um pouquinho aqui que eu vou trocar, porque eu costumo falar contigo deixando a minha imagem grande no WhatsApp, sabe? E a minha pequenininha, eu faço o contrário. Tudo eu bom? deixo o paciente grande, ou a pessoa que eu tô falando... Eu não quero nem me olhar ali, eu quero me focar. Sim, focar no que a pessoa tá fazendo, tá falando, enfim. No que dá, né? Através de uma câmera, mas... E aí eu fiquei pensando que interessante, né? Porque ela tá falando comigo e se olhando, se analisando. Mas nesse físico, aí na estética, nessa estética física, né? Enquanto também a psicoterapia é para ser uma vivência estética no seu real sentido, né? Desse compartilhar de uma relação, de uma conexão de duas pessoas, né? Que já está atravessada pela tecnologia, né? Aí, eu sei que, e já levei, eu brinco assim, né? Acho que vocês sabem, né, gurias, que eu tenho 2 filhos, né? A Amanda que tá com 12 e o Henrique tá com 9. Mas a Amanda, esses tempos... Volta e meia eu conto essa história, porque eu achei bárbara, assim, né? Porque acho que fala, quando eu falava de vocês, como a geração millennial, né? Ela... Eu não sei, não me lembro o que aconteceu. E que eu disse pra ela... Mas Amanda, porque na minha época... E ela me cortou na hora, eu brinco, ela me deu um cala-boca, né? Porque ela me disse assim, mas mamãe, essa é a minha época. Ela tem toda a razão. Deixa eu existir nas minhas vivências e nas minhas experiências, né? E a gente tem essa tendência, e eu tenho tentado tomar cuidado para não fazer isso, de achar que a nossa época sempre foi melhor, né? Romantizar o que a gente viveu. Enquanto que a gente precisa se adaptar a essas novas épocas, né? Mas ainda assim... e hoje, num dos meus grupos de estudos, uma das gurias perguntou qual era a influência do social e da cultura, né? Nessas questões, o que trazia o uso das redes, da tecnologia. E eu disse para ela, eu vou ter que falar da minha época, né? Até porque ela também é da geração muito mais próxima de vocês, né? E eu disse assim, se tu parar para pensar só no seguinte, né? Eu, quando era adolescente, aí uma experiência pessoal, eu tinha uma turma de amigas, de amigos, que eram de Uruguaiana e eu de Porto Alegre. E como é que telefone era caro, gurias? Telefone fixo, né? Não existia celular e era uma coisa cara. Então, assim, tu não podia usar, assim, né? E ficar como a gente faz hoje. E então, o que eu fazia? A gente se comunicava por cartas. Então, tinha todo o tempo de escrever a carta, colocar o selo, ir até o correio, a caixinha. Aí tinha o tempo, porque devia ir de ônibus, imagino eu, do correio entregar, a pessoa ler. Então, assim, a resposta vinha um mês depois. Por isso, e existia esse tempo de espera, né? Exato.
Então, as coisas havia uma expectativa e havia uma calma maior. Por que nós estamos tão ansiosos? Porque agora, e é isso eu conto em aula também, né? Há muito eu tirei o recibo de leitura do meu WhatsApp. Por quê? Porque, e vocês sabem, né, gurias? Exato. Agora em pandemia menos, mas igual, eu tô atendendo, eu tô em aula. Acontecem dias que eu só vou olhar o meu WhatsApp, como eu brinco, da meia-noite às 6. E aí que eu vou responder. E o que às vezes me acontecia? Sei lá, eu tava em aula lá na PUC e dava uma espiada, até porque com filhos pequenos eu sempre vejo se não tem alguma coisa em relação a eles. E eventualmente eu abria uma mensagem e aí a pessoa recebia o azulzinho. Confirmadinho. Leu. E daqui a pouco vinha 1, 2, 3, 4, 5. O que houve? Por que tu não me respondeu? Eu vi que tu leu tal hora e tu... Gente, não é porque pode fluir tão rápido que tu... E aí, quando tu te dá conta, tu tá compelido a entrar nessa coisa louca de que tu tem que responder, de que tu tem que corresponder. E aí a gente cai de novo nas redes sociais, vocês se dão conta? Sim, eu mostro o que é bonito, o que vai receber curtida, e tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Em termos neurocognitivos, isso tem também implicações, gurias. Porque, assim, todo esse aumento de ansiedade e toda essa rapidez com que a informação vai, com que eu posto, com que curtem, com que eu olho para cá, eu olho para lá, e eu não foco em nada, isso também libera ocitocina e dopamina. Ou seja, né? Meu cérebro fica assim, prazer, prazer, prazer. Então, isso me leva a uma dependência. E quando a gente se dá pode conta, pensar... a gente não usa as redes. As redes estão nos usando. Sim. Eu ia trazer bem esse ponto, né? O quanto que a gente entra num looping, né? De vício, de curtida, de querer saber mais, assim, quando nos vídeos mais curtos, né? A gente não tem mais paciência para assistir, digamos, um IGTV, né? Pensando aqui no Insta, né? Ou, digamos, uma live inteira, né? A gente vai lá e assiste o quê? Um Reels, que são o quê? 15 segundos por ali, né? Ou que nem o TikTok, né? A rede social que agora, acho que mais cresceu por agora, né? Esse aumento, né? Essa sede, essa fome que existe, né, daquilo que é imediato, né, do prazer momentâneo, né? Informação rápida, né? Informação. Claro. Conteúdo, né? Conteúdo. Mas conteúdo de que qualidade, né, gurias? Sim. E aí, quando é que nós vamos ver essa geração, talvez aí nem tanto a de vocês, eu ainda espero, mas essas, assim, que ainda são crianças, adolescentes agora, vão ler uma obra, vão ler um livro. Se eu tenho um resumo na internet, ou daqui a pouco eu tenho até um podcast, né? Que eu boto o fone, tô fazendo outra coisa e tô ouvindo o resumo do livro que eu precisava ler. O que tu absorve disso, gurias? Né? Então, pensem, e se a gente levar em consideração que até os 21 anos a gente sabe de toda essa plasticidade ainda, né? Em termos neurológicos, que danos isso vai acarretar para atenção, para manutenção de foco de atenção e concentração e retenção de informação. Isso é tudo drops. E as relações pessoais também viraram drops, né? Assim como a foto que flopou e a gente tira fora porque não foi bem aceita, no que o outro me frustra, que eu não tô mais acostumada a lidar com frustração, né? Não sei se usa esse termo ainda, mas eu acho que sim, a fila anda. Eu não lido com frustração, nem em relação amorosa, nem nas minhas amizades, né? Eu deleto, como eu deleto na rede. E some, parece que nunca existiu. Sim, a descartabilidade, né, das relações, né? Não existe mais uma relação, assim, aquela construção, né? Um elo, realmente, né? É, assim, um contato e deu, né? Não é, até pensando assim, não é aquela cola que fica, né? É a colinha do post-it, né? Que tu colou ali, descolou, consegue colar em outro lugar, né? Essa questão que vai indo, tem uma utilidade, mas é muito descartável, né? Muito, assim, momentâneo, muito efêmero, né?
E isso também é trazido há muito tempo, né? Bauman traz muito, né? Essa modernidade líquida, né? Essa coisa que escorre pelas nossas mãos, né? Eu E acho literalmente pelas mãos agora, né? Pelas redes sociais, né? A gente tem o mundo na palma da mão, né? E o quanto que a gente tá ali, né? A gente tá se esvaindo, né? Por esses meios, né? Eu penso assim que tudo isso que vocês estão trazendo, né, tá exatamente isso que a Samantha comentou. A tolerância à frustração tá cada vez menor, né? Ela tá cada vez nas relações, como que o outro não vai gostar de mim? Como que o outro não vai querer ficar comigo? Então, eu não tenho nem eu nem tento lidar com isso. Eu finjo que não aconteceu e parto para a próxima, assim como a foto que não curtiram, eu excluo e posto uma próxima cada vez menos eu me disponho a lidar, a enfrentar essas questões que não são como eu quero, né? Cada vez menos eu me disponho a olhar para essas coisas que, às vezes, sei lá, uma pessoa que não gostou do meu jeito, ou uma questão do trabalho que não saiu como eu gostaria, enfim. E Menos Carol, tolerância à frustração. eu estava lendo uma pesquisa, eu não vou saber dizer a fonte, mas depois, se vocês quiserem, eu passo, assim, eu tenho que ver porque eu salvei. Mas que essa pesquisa era sobre esses aplicativos de relacionamento, tipo Tinder e outros, né? Eu sei que agora existem vários. E olha que interessante, dizendo o seguinte, quantas pessoas não passam alguns dias se falando pelo aplicativo. Então não é nem WhatsApp, nem mensagem de áudio, nem telefone, muito menos vídeo, né? Ficam se falando e quando se aproxima o momento de conhecer a pessoa pessoalmente, um some. E o outro fica no vácuo. E aí isso me fez refletir tanto, porque é mais uma vez não viver a relação real, assim. Claro. Do olho no olho, do presencial. E aí, cara, eu me enchi de fantasias, porque a pesquisa não foi muito profunda nisso. Porque eu fico pensando, será que as fotos eram fakes? Tinha tanto filtro que daí no momento do cara a cara, eu não vou ter filtro, né? Como é que eu vou fazer? E aí a pessoa vai ver quem eu sou. Será que eu tô criando um personagem e me relaciono virtualmente para acreditar que algum tipo de relação amorosa eu tenho? Vocês se dão conta que louco isso, gurias? Eu até pensei assim, também eu acho que, né, pode ser ou não, mas será que a nossa habilidade, né, nossa, vou me incluir, porque daí também estamos, né, todos inclusos, assim, será que ela não está diminuindo a nossa habilidade de conhecer, de se conectar com os outros, né? Porque... E de olhar pro outro. De olhar, exatamente. Claro. Né? E o quanto, assim, essas mensagens, trazendo, assim, bem pro contexto, né? Redes sociais, digamos, né? O quanto é mais fácil, né? E mais impessoal tu mandar uma mensagem de texto, né? Nem o próprio áudio, digamos, uma mensagem de voz. Porque tá ali, se tu manda uma mensagem de voz, tu não consegue disfarçar, digamos, né? Se a tua voz tá embargada ali com uma situação que tu quer chorar, alguma coisa assim. E tá, ok que existem pessoas que conhecem, né, o teu jeito de escrever e sabem mas ali como tu tá escrevendo. Mas tu consegue disfarçar bem, né, ali. Então essa questão, né, essa impessoalidade, esse afastamento, né, parece que a gente está se tornando cada vez mais distantes, assim, dessa conexão humana, né. Essa desumanização, né, enquanto pessoas relações. Ainda, né. E Gil, ainda fiquei pensando, né? E se daqui a pouco a gente disser alguma coisa que, ops, escapou, a gente bota a culpa no corretor. Não era isso que eu queria dizer. Pior. Né? E sem contar, eu tenho um ranço com mensagem de texto. Eu vou dizer pra vocês que eu prefiro até áudio, né? E na época da correria, do deslocamento, eu entrava no carro e tocava os áudios assim pra ver, bom, vamos ver aqui. Eu preferia, porque eu não tinha tempo de parar pra ler. Sim. Agora, isso é uma coisa que, principalmente com os meus pacientes jovens, né, que têm relacionamentos amorosos, enfim, ou tentam pelo menos, né, eu sempre digo, para de discutir a relação por WhatsApp, pelo amor de Deus. Liga, é só faz clique. Porque é isso, tu não tem o olhar, tu não tem a entonação. Dependendo do teu dia, do teu espírito, vamos jogar pro cosmos, tu vai interpretar de uma forma ou de outra. Sim. E daqui a pouco não era o que a pessoa queria dizer. Então, olha que complicação, só tá complicando mais a história, não é mais fácil resolver
às vezes, em 2 minutos, o que tu fica 2 horas mandando texto para aquela pessoa e para mais várias, né? Porque tu não pega o WhatsApp pra falar com uma pessoa só. Tu não foca na conversa com uma pessoa, né? Tu tá fazendo mil coisas. Até isso, gurias. Isso é muito sério. Me preocupa profundamente. Vocês estavam falando sobre imediatismo, eu estava até lembrando sobre a questão do aceleração dos áudios, né? O quanto a gente agora escuta o outro na velocidade 2, né? 2.0 ali. Então, o quanto a gente, né, tá frenético em fazer mil coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não fazemos nada com qualidade, né? Nada. Não só isso, Carol. Acho que tem algo mais grave aí e que, por um lado, talvez seja o que também fez com que algumas pessoas, depois da pandemia, se sentissem mais tristes ou até tivessem mais sintomas de depressão. Porque enquanto eu tô acelerando a vida e eu tô fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, eu não paro para olhar para mim mesma. Quantas pessoas agora na pandemia se viram em casa e aí com o benefício, entre aspas, não preciso me deslocar, teoricamente estou ganhando tempo. O que eu faço com esse tempo? Vou ler um livro? Não, muito tempo. Vou ver uma série? Não, é o que tu estava dizendo, né, de uma série? Ai, não, 1 hora de episódio, não vou. E daqui a pouco eu vi pessoas sem saber o que fazer com o tempo. E aí talvez tenham se voltado um pouco para si mesmas. E aí o bicho pegou, né? Abriu a caixa de Pandora. Os demônios estavam lá, quietinhos, trancafiados, deram as caras. E agora o que eu faço com isso? Esse olhar para si mesmo, né? Essa questão. E provavelmente tu, né, Samantha, assim, com todo o consultório, né? Esses jovens adultos, né? Adolescentes também, né? Que demanda que veio, né? Com a pandemia, né? E o que tu esperas, assim, né? Para esse contexto, assim, né? Como é que mudou essa clínica? Tu pode nos contar um pouquinho? Posso, eu acho assim, né? O que eu tenho percebido? Pessoas, sim, mais tristes. Um aumento de pessoas mais deprimidas, olhando para um vazio que era preenchido por esse fazer muitas coisas, por estar sempre, né, multitarefas. Então, eu vou para a faculdade, aí depois eu tenho estágio, aí eu tenho a balada com os amigos, aí eu durmo pouco, eu já acordo, tomo banho, e eu tô sempre fazendo. E agora é isso, né? Eu me vi privado, o que já é um problema, porque uma coisa é daqui a pouco tu não tá muito afim, outra coisa é tu não poder. E aí não tinha mais balada pra ir. Que foi um início, tá? Depois o que começou? Então eu fui vendo assim uma história, né? Se passando, quase um filme. Porque aí começaram as festas clandestinas. Mesmo aqueles que estavam lá, né? Assim, tá quietinhos, ficaram por aqui e começaram a burlar. E aí eu digo, entrou meio que um modus operandi de negação. Então, né, azar, não é tudo isso. E aí também acesso à informação rápida, eu acho na internet o que me interessa. Então eu vou lá e digo, não, fulano aqui tá dizendo que é só uma gripezinha. Então isso, não vai dar nada, né? Eu tenho aqui dados e fatos que comprovam. Então eu vou pra festa clandestina. E aí eu pensei numa coisa que uma paciente minha me disse que eu achei fantástico, né? Que tem a ver com as redes também. Ela disse, olha que interessante, né, Samantha? Porque quando a gente tá lá na festa e a coisa já tá meio assim, tá todo mundo meio desanimado, alguém pega o celular pra filmar. Aí a festa fica boa. Aí tá todo mundo, a festa tá fantástica e tal, postou. Aí volta todo mundo aqui, né? E aí veio essa postagem, né? Putz, tá todo mundo lá, olha lá, todo mundo se divertindo. E só eu tô aqui nessa quarentena, sem ver ninguém, né? Sem ter o que postar de legal. Só eu não me divirto. E aí, se eu já tô num processo de olhar para esse vazio, aí vem também o efeito danoso das redes, né? Eu não vou ser leviana de dizer que as redes causam depressão ou ansiedade. Mas alguém que não tá legal, enfim, isso vai só colocar para baixo. Sim.
Sim. Então, é isso que eu tenho percebido na clínica, gurias, né? Pessoas olhando mais para o seu sofrimento, pelo menos das pessoas que eu atendo, o que tem um lado bom, né? Eu costumo Uhum. dizer, vivemos um momento de crise, sem dúvida, todos nós. Mas uma crise não precisa ser de todo negativa, porque ela Claro. pode gerar transformação e superação. Ou seja, eu tenho um Uhum. obstáculo e agora é o momento de buscar toda a minha resiliência para superar Uhum. isso, para lidar com essa frustração. Sim. Agora, Uhum. aí a gente pode cair lá no bebê, na criança, que não foi frustrado, Uhum. que vivia no País das Maravilhas, né? E Sim. de repente disseram, Uhum. agora tu fica em casa, tu não tem mais convívio social, tua aula é online, tu vai, gosta de tela? Beleza, tu vai ter 8 horas de aula por dia na tela, olha que maravilha. E aí todo mundo ficou por aqui. Uhum. E vocês sabem, né, gurias, eu também sei como prof universitária, eu sei os acessos ao Moodle, né, os vídeos que a gente bota das aulas gravadas, pessoas que nunca acessaram, Aham. né? E aí? Que profissionais nós vamos ter ao final dessa Sim. pandemia, né? Uhum. A Também me própria preocupa. presença, né, prof, assim, pensando, eu tenho também meu irmão que é mais novo, também tá nesse período de pandemia com as aulas online, né, e não tem aquela conferência das Não. faltas, né, que nem assim, a gente tá no meio universitário, assim, às vezes é uma cadeira por dia, né, ok, é uma vez a chamada, o professor tá ali, beleza, mas e que nem no colégio, que são 5, 6, 7 períodos, né, 7 professores no mesmo dia. Como é que é essa frequência? Eu posso colocar ali que eu estou presente na aula e deixo ali, digamos, o telefone logado, né? E vou fazer outra coisa, né? Vou ocupar meu tempo com outros conteúdos, né? Magi, vamos pensar uma coisa. Vamos ver se vocês concordam comigo e vocês podem Uhum. discordar. Vocês sabem que eu adoro discutir, né? Assim, para a gente Aham. poder Sim. construir juntas. Me preocupa mais o estudante universitário nesse sentido, que está Uhum. construindo uma identidade, uma carreira profissional. Por que eu digo isso? E aí eu falo do lugar de mãe também. Voltando, um filho de 9, uma de 12. A de 12 se virou melhor, porque é um pouquinho maior, tem mais Uhum. autonomia. O meu pequeno, que com 8 anos fez todo o segundo ano online e começou o terceiro online, agora já está presencial, eu disse para a escola: eu não estou preocupada com perda de aprendizado. Vai acontecer. Se ele perder um ano, não vai fazer diferença nenhuma Uhum. lá no final do dia, no final das contas. Eu estou preocupada com a saúde mental dos meus filhos. Eu acho insano ficar Uhum. 8 horas na frente do computador para uma criança que não vai conseguir parar quieta. Eu mal consigo, que sou adulta. Então, o que me Uhum. preocupa é não estar no pátio, não estar com os coleguinhas. E aí, o que as Uhum. crianças faziam, né? Eu comecei com vergonha e terminei rindo da história. Porque assim, né, o meu aqui, que é mais ansioso, daqui a pouco tava no chat. Prof, não sei o que, e atrapalhava toda a explicação. Eu disse assim, ele não tá com um colega do lado. Ele tá ali Sim. sozinho, porque, claro, nós como pais também estávamos trabalhando, né? Aquela Sim. história, tu tá em casa, mas tu não tá. Porque eu tô Uhum. trabalhando, né? Sim. E pra criança isso também é complicado. Então, o que que ele queria conversar com os colegas. Ele queria interagir com a Era o prof. meio de socializar dele, né? Sim. Atrapalhava a aula, e claro, as prof por aqui, assim, olha, eu admiro essas profs de crianças nesse momento, né, a paciência e tal, mas enfim, ai, gente, o que se perdeu foi social, foi emocional, aprendizado a gente corre Uhum. atrás, não tem ruim, do meu Uhum. ponto de vista, né, diferente, penso um pouquinho, claro, do estudante universitário, porque agora aqui está fazendo uma escolha, já deveria ser um pouco Uhum. mais maduro para aproveitar como dá, né? Todos Uhum. nós tivemos perdas nesse ensino-aprendizagem. Eu, como prof, também. Suplicando para os meus alunos, gente, empatia, abram as câmeras, por favor. Não me deixem Aham. sozinha aqui, né? Porque é isso que constrói o conhecimento, é conversar, é trocar. Vocês foram minhas alunas, sabem, minhas aulas são dialogadas.
Como isso é importante Uhum. para mim. Então, né, a gente também perdeu. Claro, não, com certeza. E até pensando nessas aulas, né, Samantha? Eu fui tua aluna no meio presencial e depois no meio online, né? E assim, já te conhecia, sabia de toda, né, a tua didática e tudo mais, e o quanto foi diferente, né? Assim, essa questão de conversar realmente com o colega do lado, né? Eu lembro do nosso grupinho, assim, de colegas, a gente sempre fazia, né, nas aulas de psicopata, né? Dava uma cutucada, Duda, o que que tu achou disso aqui? Tá, mas será que não pode ser tal coisa? E no meio online, como é que a gente faz? Né? O Manda pessoal não tá WhatsApp. ali com. Pois é, e daí fica naquela coisa, tá, mas não é mais aquilo, né? E, Daquela enfim, coisa. essa mudança, né? A gente perdeu muita coisa, né? Perdeu esse contato, essa relação até propriamente com os professores, né? Essa coisa que ficou uma coisa tão impessoal, tão distante, que parece que a gente nem se conhece mais, né? Ai, Gi, talvez tu vá me achar romântica, assim, mas eu vejo um outro lado disso. Porque ao mesmo tempo, o que eu percebo? Vocês, né, os alunos estão dentro da minha casa Uhum, e eu dentro da de uhum, vocês, né? Quando há essa interação, câmera sim. aberta e Sim. tal. Hoje em dia, É os meus pensando alunos. num Num bom contexto bom. espaço. Mas Aham. sempre tem, eu digo, sempre Sim. tenho meus alunos de fé que estão ali comigo, né? São, às vezes, os Aham. mesmos, câmera aberta, né? Hoje meus alunos conhecem meus filhos, conhecem minha cachorrinha, já viram meu marido Aham. passando por aí. Então, talvez romântica, porque assim, eu tô buscando uma intimidade, né? Ou Uhum. uma vivência por Uhum. essa falta de convivência, né? Então, acho que Uhum. também teve um pouquinho desse lado, assim, né? E esse desejo de conviver, que a gente não esqueça disso. Que não passe essa Uhum. pandemia e as coisas, né? E vem o tal do novo normal, que ninguém sabe muito bem o que vai ser. E daqui a pouco a gente esqueceu da falta que a gente teve, do cheiro, Uhum. do abraço, do Uhum. olho no olho, né? De escutar com o colega na Uhum. encosta. Tá com saudade, Aham. abraça, Sim. né? É, que a Ai, gente com certeza. que no retorno a gente possa retornar um pouco também das nossas, da nossa, enfim, do nosso jeito de se relacionar, né? Porque é bem o que a gente estava falando, o Uhum. quanto essas questões de rede social acabou mecanizando um pouco assim a nossa relação, a forma de nos relacionar, né? Mas algo assim que eu queria te perguntar, assim, né, Samantha, eu e a Gi, enfim, nós, em relação assim mais à prevenção, né, do suicídio, a gente está quase ali fechando uma hora. A gente conversou um pouco sobre saúde mental, sobre o quanto as redes têm impactado, a gente sente, né, que tem Uhum. impactado muito, mas para ver contigo, assim, se tu tens alguns dados, eu não sei se a questão do suicídio aumentou durante a pandemia, como é que tu acha que vai ficar depois? Também algo que tu possa nos trazer, assim, para que a gente possa, a nível de conscientização, para prevenir o suicídio. Uhum. Perfeito. Deixa eu achar aqui, eu separei uns dados, assim, só para trazer rapidamente, porque eu acho importante, mas assim, vou Uhum. trazer primeiro aqui o que eu já tenho de cabeça. Perdi minha cola. Assim, gurias, no mundo todo houve uma diminuição dos números, dos índices de suicídio, tá? Uhum. Isso não é verdadeiro aqui no Brasil. Então, a Organização Mundial da Saúde está disponível, é só entrar no site da Organização Mundial da Saúde, Aham. fala numa diminuição em torno de 36%, tá? Brasil, Uhum. isso tem aumentado, e vocês podem me perguntar por quê? Gurias, não falta, mas até falta, né? Eu não quero mais uma vez, não quero ser leviana, de políticas públicas, né? De Uhum. efetivamente isso que vocês trouxeram no início da live, né? Tá, o setembro, eu acho que esse setembro amarelo teve um alcance como nunca tinha tido antes. Que legal. Uhum. Mas que Que a bom. gente siga falando Uhum. no assunto, podendo discutir, né? Para que a gente siga trabalhando com prevenção. E o que eu tenho Uhum. defendido muito como fundamental para a prevenção? Psicoeducar a população. Então, vamos falar Uhum. sobre isso. É difícil? É, mas vamos acabar com os mitos, né? Deixar de ser tabu. Uhum. Tudo bem, é desconfortável? É.
A gente não queria ter que lidar? Não queria. Mas quanto mais a gente fugir, mais a coisa vai piorar. Então, achei aqui minha colinha. Olha aqui. Uma pesquisa que foi feita pela USP, tá? Aponta um aumento de 24% em casos de suicídios entre adolescentes no Brasil depois do início da pandemia. 24%, gurias. Uma pesquisa da OMS, durante também agora a pandemia, traz um aumento de 8% das pessoas entre 10 e 19 anos que cometeram suicídio. E tem uma outra pesquisa que é da Faculdade de Medicina da USP, não quero mentir o número, que também tem uma colinha que ficou em outro papel, eles entrevistaram 7.000 crianças e adolescentes, tá? Não vou encontrar aqui, mas o que apareceu? Que houve um aumento de jovens, crianças e adolescentes que afirmam terem sentido ou tido sintomas de depressão e ansiedade, não estou dizendo transtorno depressivo maior, né? Transtorno de ansiedade. Claro. Sintomas importantes em níveis clínicos, ou seja, pessoas que precisam de ajuda para seguir adiante. Então, se a gente fala em prevenção, gurias, pode parecer clichê, mas eu sempre falo do lema do CVV. Falar é a melhor solução. Não sabe o que dizer, não diz. Ou seja, ouve de maneira empática, ou seja, não só ouve, escuta verdadeiramente e não julga. Nem dá conselho, nem diz que vai passar, que é uma fase. Menos ainda, gurias, que é uma tendência, né? Dizer, não, mas eu já me senti assim, tu sabe? Não, e aí daí eu me ocupei, eu fiz tal coisa, só que passou, né? Ou seja, então assim, poder escutar, e mais do que isso, ou além disso, não mais, além disso, auxiliar essa pessoa a buscar ajuda profissional, gurias. Né? Seja em serviços da rede pública, então a gente tem vários serviços gratuitos, ou conforme a renda, né? Vocês que são da psico sabem, ou profissionais super qualificados, né? Para que essa pessoa possa ser avaliada, porque também não é qualquer psicólogo, não é qualquer psiquiatra que sabe avaliar risco. A gente sabe, né? Nós vamos para diferentes áreas. Então, assim, buscar alguém que tenha o conhecimento, alguém treinado, ver se é necessário o uso de uma medicação, eventualmente de uma internação, né? A gente sabe que a medicação, quando recomendada, é fundamental junto a uma psicoterapia. Diferente do que muitas pessoas já faziam e o aumento que houve disso agora na pandemia. Ou seja, eu vou tomar ali o antidepressivo acreditando, sempre digo, né? Antidepressivo não é dipirona. Dipirona baixa a febre, mas também não trata a infecção. Tu vai ter que descobrir onde é que ela tá. Claro. Antidepressivo nem trata a depressão. É uma ferramenta junto a uma psicoterapia. Então, assim, ó, não tem saída mágica, não dá para cancelar a depressão, a tristeza, o vazio. Não dá para deletar, né? A gente precisa olhar para isso. Verdadeiramente. Não, com certeza. E é aquilo, né? Tirar o tempo para olhar para si, né? Não adianta só esbater um sintoma, né? Eu preciso, então, encontrar, né, todas as companhias que eu tenho, né? Eu tenho essa minha questão emocional aqui, eu tenho aquele probleminha ali e tudo mais. Convidar todos eles para conversar e realmente, né, entender o que está acontecendo, né? Ver a causa e não só ir ali tapando, né? Tá, tô me sentindo meio triste hoje, vou ali, tomo, digamos, alguma coisa, né? Dou uma saída assim, espaireço, né? E vou ir, assim, vou dia após dia, mas aquilo que é realmente a causa não tá sendo tratada, né? E olhar para si, Gi, e olhar para o outro, para quem tá do nosso lado, né? Enfim, se a gente genuinamente olhar, a gente também vai perceber que aquela tristeza não é uma reação a algo que está acontecendo ou que aconteceu.
e sim que isso tá tomando outra dimensão. Mas eu preciso olhar. Então, é um olhar para si, mas também é um olhar para o outro. Uhum. Por isso, uma ligação de vídeo, né? Eu bato nessa tecla. Por WhatsApp, oi, tudo bom? Tudo bem. Liga por vídeo. Tua carinha hoje não tá legal, tá tudo bem? Não é oi, tudo bom, né? Tá tudo bem, Uhum. né? Tô percebendo. Talvez a pessoa diga, não, tudo bem, tá, mas ficou registrado lá, né? Quem sabe da próxima vez que eu perguntar, Uhum. ela não vai se sentir mais à vontade pra dizer que não tá legal mesmo. Mas então tá, não sei se tu quer falar mais É. alguma coisa, Gi, se tu quer perguntar mais alguma coisa pra Não, a Samantha. gente fica pensando, né, em tantas Sim. questões, assim, nessa questão do oi, tudo bem, né? Às vezes a gente vai lá e fala, tá tudo bem, e a pessoa pergunta, né, tem certeza, não aconteceu alguma coisa? E daí tu se sente, tá, alguém me olhou, né? Eu ganhei esse espaço, eu posso falar, né? Esse outro não é mais um estranho, não é só mais aquele que me dá uma curtida, que olha os meus Sim. stories, né, e tudo mais. Ele quer saber realmente como eu tô, né? Não é só pelo que tá fora, né? Pela estética, né, externa. Sim. Ele quer saber do meu mundo interno realmente, né? E ganhar esse espaço é muito bom, né? E ter esse espaço validado também num espaço de psicoterapia, né, com profissionais qualificados, né? Ter a palavra acolhida, né, esse sentimento, todos os medos, desejos, né? Tudo aquilo que a gente pensa, será que eu tô ficando maluco? Ou será que é só eu que sinto isso? Não, né? Não é bem assim. Quanta gente que passa, né? E, claro, cada um de uma forma única, mas que, enfim, né? Que a gente possa ser validado, né? Que todos consigam ter, né? Enfim, a fala realmente escutada e não só ouvida, né? Nessa coisa tão rápida, né? E, Samantha, tu traz exemplos maravilhosos, né? Esses dados e essa tua fala tão acolhedora, né? Que mostra que sim, a gente pode ter todos, né? Todas as nossas questões e tudo mais, ter também o nosso espaço validado e conseguir, né? Criar mecanismos, né? Nossa habilidade de resiliência, criar mecanismos de superação de obstáculos, né? E realmente de superação, né? Eu acho bem importante ressaltar essa questão, né? Enxergar a pandemia também como um contexto de talvez o gatilho que faltava para a gente olhar para si e tentar buscar meios, né? De, enfim, validar os nossos sentimentos, validar esse outro também, né? E reconhecer todos, né, como seres únicos, né, de sentimentos, de vivências, né, que precisam ser escutadas e acolhidas, né, observadas realmente, né. Ou seja, como uma oportunidade. Aham, com certeza. Então tá, a gente acabou recebendo alguns comentários, né, de encaminhamentos para psicos, né, e com certeza, né, psicoterapia, com certeza, muito um espaço extremamente acolhedor, né, e que realmente esse mês, né, não seja apenas um mês, né, o Setembro Amarelo, mas que seja uma campanha atemporal também, né, assim como a saúde mental não escolhe, né, o adoecimento mental não escolhe somente setembro para ser atacado e tudo mais, mas que, enfim, né, a gente consiga olhar e consiga validar, né, todas essas sensações e esses sentimentos, né, em todos os períodos do ano, né, em todas as épocas. Eu queria Perfeito. agradecer, então, né, vocês, né, meninas. Carol, muito obrigada pela tua presença, né, pela tua disponibilidade na nossa live. Samantha, Obrigada. muito obrigada, né, muito obrigada mesmo, em nome da Integrar, em nome dos estudantes da Psi, né, em nome também dos jovens, né, e de toda a população que carece, né, dessa escuta, desse olhar, né, e que a gente fique encantado, né, com a tua fala, com o teu conhecimento que tu traz de uma forma tão boa, tão simples assim, né, e tão genuína também. Muito obrigada, né, pela tua participação nesse nosso ambiente. Eu agradeço, gurias de coração, o convite, amei estar com vocês aqui, né? E todos, alunos, ex-alunos, amigos que passaram aqui pela live, ou que nos ouviram um pouquinho, né? Fico super contente, fico à disposição de vocês. É só chamar que eu venho. Muito Então tá, obrigada, muito gente. obrigada. Uma boa noite. Beijo, boa noite para Beijo. vocês. Beijo.